fala que foi ideada por uma entidade espiritual, mas condensada num objeto, que a gente está chamando de talismã, que precisa de rituais de preparação, que é o que vai acontecer na abertura da encruzilhada. Então a gente tem esses três aspectos muito atuantes, né, na Umbanda esotérica, que é o cerimonial, o cabalístico e o talismânico. É bem comum que vocês vejam os médicos dessa casa aqui, talvez em sua grande maioria, né, com talismãs no pescoço, com instrumentos magísticos de sinais no pescoço, para que possam participar do cerimonial. Lógico que esses sinais, essas cavalas são para proteção, para direcionamento de energia, então tem inúmeros fundamentos. Como eu falei, é muito extenso, não dá para a gente explicar aqui. Delimitação de espaço, natureza e linhas de força. Quando a gente fala de encruzilhada, a gente está falando de delimitação de espaço. É o que vocês vão ver lá. E por que linhas de força? Toda a atuação dos orixás, elas procedem pela linha de força, que é o poder de ideação, como se fosse o hálito, o sopro sagrado, para dar vida. Isso é uma linha de força. E essa linha de força, ela precisa se materializar. E ela só se materializa pela força da natureza. Lembra que nós falamos aqui dos elementos do ar, do fogo, da água e da terra? Que são elementos diferenciados da natureza. O poder de linha de força, ou tátua, né, como nós chamamos dos orixás, que é o poder volitivo deles, é um processo de ideação, mas sem forma. Quando ganha propriedade, adquire a forma. Então todo o processo de magia é trazer algo que é abstrato para um campo concreto, para um campo de materialidade. Entre cruzamentos vibratórios de energia, acabei de dizer. Nós temos a movimentação do ar, do fogo, da água e da terra. Esses elementos se entrecruzam. E são essas as verdadeiras encruzilhadas de Exu. Ela pode ser delimitada num ponto físico, delimitada, marcada. Só que para nós, a grande encruzilhada de Exu, e aí, a gente já falou isso aqui várias vezes, são os entrecruzamentos dos pontos, né, cardeais. Então a gente tem espíritos que comandam, né, essa movimentação de forças que procedem de cada ponto cardeal. Vocês vão ver isso demarcado lá na encruzilhada hoje. Então nós temos Exus que são do ar, nós temos Exus que são do fogo, nós temos Exus que são da água, nós temos Exus que são da terra, nós temos Exus que são do éter. Então, essas combinações de forças que permitem aí os entrecruzamentos vibratórios de energia. E as correntes elementares são diferentes. Correntes elementares é força de pensamento. Correntes elementares são os espíritos que comandam a natureza e são evocados para atuar no processo de magia. Lembra que nós falamos lá atrás que invocação é diferente de evocação? Quando você evoca um pensamento, você é remetido a uma ideia. Quando você invoca um elementar, você está chamando um espírito que toma conta de um elemento, porque venha me ajudar, venha atuar. Os segredos da encruzilhada são muitos, né? Eu acabei de dizer que existe uma encruzilhada abstrata e uma concreta. A abstrata é essa. Você não vê, mas ela existe. Então, quando eu falo que existem Exus que são responsáveis pela movimentação do ar, você vê o ar, mas ele existe. Você consegue sentir, né, quando ele bate. O fogo, que é um pouco mais denso, né, do que o ar, você consegue diferenciá-lo, mas ainda assim existe modalidade. Eu costumo ensinar para os médicos da casa, nós temos o fogo, né, que ele é inflamante, nós temos um fogo que é abrasante, e nós temos um fogo que é radiante. Então, por exemplo, temperatura é um fogo radiante. Se você colocar a mão aqui em qualquer objeto, segura ele por muito tempo, você transmite energia para ele. Então, radiou essa temperatura para o objeto. O abrasante, talvez o exemplo mais fácil da gente entender é quando você faz uma fogueira e fica lá as brasas. Né? Aquilo é um fogo abrasante. É fogo, mas numa outra modalidade. O inflamante é o mais conhecido. Né? A chama de uma vela, por exemplo, é um fogo inflamante. Dentro dessa encruzilhada abstrata e concreta, eu queria chamar a atenção para vocês entenderem o que a gente chama de correspondência. Nós já falamos dos conceitos que nós vamos colocar aqui agora. Lembra que eu falei que existe uma lei una, né, que é uma protossíntese, que é a combinação de elementos, mas que, de um ponto de vista cósmico, tem uma função primordial de despertar sabedoria e amor nos seres. Aqui vocês vão ver que existe, né, uma estrela, né, de 9 pontas, e vocês vão ver que, na verdade, são 3 triângulos entrecruzados. Vocês vão ver que eles estão em cores, né, específicas. Nós temos aqui o azul, né, que representa a Umbanda. Olha lá.
com sabedoria, com amor, né, com amor e com ação. E nós temos, né, o contrário desse triângulo azul, que é o triângulo cinza, né, ou verde, não sei aqui, acho que é cinza, né? Você vê, né? Que está representado aqui pela inércia, né, pela ignorância e pelo ódio. Né? Percebam que nós temos a ação, a sabedoria e o amor, né, fazendo, né, o meio corpo, né, com as outras três energias, que é o ódio, a inércia e a ignorância. Então, olha só, se a Umbanda vem preconizando sabedoria, amor e ação e está havendo ignorância, ódio e apego, tem que entrar o poder de execução de Exu. E aí entra os atributos de Exu. Ó, justiça, magia e execução. Se tem que ter ação e está tendo inércia, alguém tem que executar para as coisas acontecerem. Da mesma forma, se tem que ter sabedoria, aliás, se tem que ter sabedoria e está acontecendo ignorância, tem que vir algo que muda isso. Magia. Se tem que haver amor, está tendo ódio, algo tem que ser feito. Pelo menos que seja justo. E aí entra os mistérios de Exu. Exu é um executor da magia, da justiça e da ação. Da execução. Perceberam? Aí explica a perfeita consonância do trabalho de Umbanda e Quimbanda. Aqui embaixo, né, como nós falamos, essa lei, ela vem desde o campo mais cósmico até o nosso campo mais telúrico, né, que é a condição planetária. Então, o poder divino, né, ou seja, a onisciência, a onipresença e a onipotência, aqui repetido dualismo, mas é onipotência, né? Então, onisciência, onipresença e onipotência. Precisa, então, a onisciência para nós vem com sabedoria, vem com magia para combater a ignorância. A onipresença, ela tem que vir carregada com amor para que aconteça justiça e combate o ódio. A onipotência tem que vir por intermédio da ação para combater, que através da execução, combater a inércia. Aí está um perfeito equilíbrio do trabalho de Exu e dos orixás, dentro do contexto evolutivo. Dentro, né, dos segredos da encruzilhada, né, aqui eu vou falar bem rápido, isso aqui é o poder de atuação do mago. Né? Então, nós temos o mago, que representa, né, essa sabedoria e impõe, né, através do comando mental, astral e físico, o poder de ideação, de vontade e de execução, são mecanismos, né, básicos da magia, para que possa movimentar os elementos, atomizar, né, as energias e que elas possam ganhar corpo e propriedade. Basicamente, a magia de Exu é isso. Né? Então, quando você tem uma entidade com ordem de trabalho e o médium está em perfeita consonância, ele consegue dominar o médium para que ele, através do seu poder de atuação, possa comandar os elementos, atomizar aquilo ali, transformar aquilo para um campo mais sutil e lá dar forma ao que quer que seja realizado. Então, a gente tem inúmeras situações que podem ser colocadas dessa forma. Aqui embaixo, né, a gente colocou, né, que um dos segredos, né, os segredos da encruzilhada, para ficar bem simples para vocês entenderem, todo mundo que abre a encruzilhada, ou seja, que abre essas portas de movimentação de energia, tem que saber fechar. Por isso que o Giramundo às vezes brinca com vocês, que eu tenho a chave do inferno. Eles me chamam de espírito satânico, mas eu consigo descer lá porque eu tenho a chave, desço lá e volto, e fecho a porta. Agora tem gente que é tão iluminado que desce e não consegue voltar. Então, de fato, quem será que é tão assim satanizado? Então, há muita coisa que precisa ser mudada. E outra questão, né, eu falava isso aqui nos sadanas para os médicos da casa, né, que é não ultrapassar os próprios limites de ordem de direito de trabalho. E as ordens de direito de trabalho nossa hoje está estendida para todo mundo ver, que é atuar de seu Giramundo, com seus sinais, com suas correspondências, que vai ser executada lá fora. Nós, que estaremos operando em consonância com essas energias, temos que estar atentos até onde é o nosso limite, sem extrapolar nenhum milímetro. E aí eu vou lembrar aquilo que o Giramundo falou aqui, né? Quando a gente está saindo fora do caminho, tem que vir alguém dar uma trombada para a gente voltar para o meio do corredor. É mais ou menos. Vamos pro outro. Quimbanda e Quimbanda eu já expliquei para vocês, né? Quimbanda é sim, né, toda a hierarquia de Exu. Quimbanda é exatamente os espíritos da treva, né, que eles combatem.
Então os espíritos estão ligados lá à ignorância, o ódio, os apegos, estão aqui, ó. O Exu não, o Exu está aqui, ó, na magia, justiça e execução. Percebam que magia, justiça e execução é diferente de ignorância, de ódio e de apego. Então todo espírito que está vinculado à ignorância, ao ódio, ao apego, com certeza está vinculado aqui a essa ordem dos dragões, que são os Ki-Umbanda, né? Pode tanto ser escrito com Ki ou com Ka, que não vai mudar o sentido. Mas Ki-Umbanda não se confunde com Ki-Umbanda. Então, isso tem que... Esse, na verdade, é um termo cunhado nesse período lá da ditadura, dos primórdios, né, da Umbanda, e que vem nos perseguindo até os dias de hoje. Para a gente explicar isso às vezes para as pessoas é muito difícil. Mas é um estigma que nós, como eu falei no início, nós temos aí um trabalho de poder mostrar isso. Então, são movimentos diferentes. A Quimbanda movimenta energia para direcionar os seres para a luz. Guardem bastante isso aqui é muito importante. Toda vez que você vê um Exu, não importa em que casa que você for, nem que Xhosa, nem que Chopana, se você perceber que essa entidade que se diz Exu está te mostrando ou te ensinando coisas que são desconexas com a sabedoria, com o amor, eu fico com o pé atrás. Porque com certeza não tem nada a ver com isso. Ou ele está ali mistificando, ou ele está ali infiltrado, ninguém ainda percebeu, ou se percebeu, está dando corda, aquela coisa mais ou menos assim. Agora eu sei que vocês não frequentam, pelo menos espero, né? E assim não seja, somente a nossa casa, devem ir em outros ambientes. Então fiquem muito atentos a isso, porque existem muitas entidades que se identificam como Exu e não são Exu. Aí tem que tomar muito cuidado. E talvez o aspecto que mais mostre nessa identidade é esse processo de demonização. Como eu falei, nós carregamos um estigma aí que nos persegue desde quando a Umbanda foi conhecida. Hoje ela está muito mais divulgada. E talvez casos, existem outras centenas de casos sérios, né, como a nossa, que tem essa preocupação de esclarecer a comunidade, de mostrar e diferenciar nessas correspondências espirituais dentro daquilo que é preconizado pelos verdadeiros mestres, né, da luz. Os escritores são vários também falando sobre Exu. Eu já disse isso aqui. Existem aqueles que falam sem propriedade nenhuma, mas eu citei dois que falam de Exu com muita propriedade, serve aí, né, como referência para vocês. Função e atuação do Exu, guardião dos templos umbandistas. Isso aqui é muito importante, principalmente para os médios, né, que estão vinculados a uma casa. Né? O Exu, ele primordialmente é um responsável pela proteção e guarda do santuário. Se acontece qualquer tipo de avassalamento espiritual no ambiente de culto religioso, com certeza, do ponto de vista astral, a responsabilidade foi dos Exus. Eles não fizeram a guarda que deveriam fazer. Então, existe sim uma função precípua, né, deles de proteção e de guarda do santuário. E essas, né, proteção e guarda, elas se estendem nas etapas do rito, que são os acionamentos das casas de força e cinturões magnéticos. Os acionamentos de casas de força e cinturões magnéticos não é abstrato, né? Os cinturões são abstratos. Mas as casas de força, eu acredito que quando vocês estão lá, vocês nos escutam aqui cantando. A gente já está acionando essas casinholas que tem aqui na entrada, que são as casas de forças de um templo. É como se fossem os pés, que é a que dá a sustentação da casa. Se elas não forem alimentadas, revitalizadas, dificilmente esses cinturões magnéticos vão conseguir se manter forte ao ponto de obstar, né, qualquer tipo de assalto astral negativo. O Ipadê de Exu, que é a formação do elemental escudo, é aquilo que nós fazemos sempre no início do rito. Vocês vão a gente fazer hoje. A gente demarca alguns elementos e reforça a nossa porta, o nosso portão. Então, ali naquele portão tem um Exu que é responsável pela entrada e saída de todos vocês desse ambiente. Juntamente com toda uma guarda, né, que se estende desde o primeiro cinturão, que é esse aqui mais próximo da areia, ao segundo cinturão, que é esse na periferia, que delimita o nosso tempo, que é o segundo. Depois tem mais 5 ainda, que são vigiados de perto pelas entidades que têm essa função de guarnecer o tempo. Fiscalização e ronda durante todo o ritual. Quando a entidade, seja a criança, o caboclo, o pai velho, está atendendo qualquer um de vocês e perceber que existe a necessidade da interferência de Exu, ele vai atuar, seja direcionando esse irmão para um campo afim, seja desvinculando uma obsessão, seja obstando uma perseguição. Então, existem muitas formas. Então, desde essa fiscalização ela acontece durante todo o ritual.
E essa ronda ela é extensiva, como eu acabei de dizer, do primeiro cinturão até o sétimo. As aferições dos consulentes, como eu acabei de dizer, é feito por esse guardião que fica no portal. Vocês pisam numa chapa de metal ali, vocês já viram? Aquele é o primeiro descarrego que vocês recebem. Quando vocês pisam ali, já tem um Exu na contraparte astral fazendo a limpeza vibratória de vocês, para que vocês possam entrar mais leve aqui no nosso santuário, de corpo presente, ou fisicamente. Então existe sim essa aferição. Muitas das vezes é até bloqueado espíritos que não podem adentrar. Eles são barrados lá no portão, vocês entram e as companhias espirituais ficam esperando vocês lá. Quando o cabo vem, fala, pode levar de volta essa companhia. Essa aqui não tem nada a ver com a gente. Mas existem também aqueles que as entidades deixam entrar porque já tem uma ordem de cima. Uma ordem do preto velho, do caboclo da criança, que já fez a ronda lá na casa, viu que aquela obsessão não é permitida, está extrapolando os limites da ação e reação do processo karma. Fala, isso aí pode prender, pode levar para o cárcere, que isso aí não tem autorização de estar do lado dessa pessoa, não. Está fazendo mal, pode cortar. Então acontece dessa forma. E encerramento e fechamento dos portões dimensionais. Todo rito que começa tem que ser fechado. Nós fazemos isso toda vez que tem movimentação espiritual nessa casa. Às vezes eu até brinco com os médicos e insisto com ele, por que a pressa? Vamos fechar a primeira a porta que nós abrimos aqui. Então existe uma importância desse aspecto. A oitava chapa, né, que são as considerações finais, eu extrapolei um pouquinho do tempo, eu queria encerrar dizendo o seguinte, né, que já que são as considerações finais, já foi explicado que a gente vai fechar, né, o nosso encontro, dando e oportunizando a todos vocês de pisarem no encruzilhada verdadeira de Exu. E eu queria que vocês, pela sensibilidade, percebessem que essa encruzilhada que nós estamos oferecendo, que a espiritualidade da nossa casa está oferecendo a vocês, não é aquelas encruzilhadas de rua. Aquelas oferendas terríveis, né, que visualmente são feias e até agridem, né, a nossa... No contexto social, as próprias pessoas que passam por ali, transitam por ali. Nós, da Umbanda Esotérica, não temos nada a ver com esse tipo de oferta. E posso afirmar que aqui nada tem a ver com Exu. Eu vou comprar uma briga enorme, né, por estar falando isso nessa quantidade aqui. Só que eu falar isso aqui, eu já recebi uns 100 inimigos, mas enfim. Inimigos. Mas aquilo não é oferenda de Exu. Exu, ele só utiliza, só para vocês terem ideia, na pior das hipóteses, o sacrifício de um animal, quando ele tem que restituir o axé e fazer uma troca. A vida de um ser humano pela vida de um animal. E eles sabem fazer isso. Não é simplesmente matar o animal, julgar lá e deixar que ele tenha apodrecendo lá, não. Isso quando chega ao extremo, porque muitas das vezes eles utilizam o sangue, que é o que a gente tradicionalmente conhece como menga, que é o princípio vital que está presente em todos os seres, somente viventes, né? Dentro da escala aí. Às vezes eles retiram o sangue, utilizam o sangue sem matar o animal. E fazem a transferência de axé. Às vezes é uma doença incurável, mas que foi provocada por uma interferência espiritual. As entidades percebem isso, atuam, envolvem nesse contexto e fazem essa barganha. Então, assim, a Umbanda Esotérica até pode utilizar-se desse mecanismo magístico, mas é muito raro. Eu vou só dizer uma coisa para vocês. Eu tenho precisamente 27 anos. A Chopin vai fazer 18, mais 11, de 27 a 28 anos que eu pratico Umbanda Esotérica. Eu só tive que utilizar magisticamente de uma restituição na oferenda de um animal, que foi um peixe, que está envolvido no espírito grupo muito mais amplo do que um animal quadrúpede, ou até mesmo uma ave, numa restituição de axé, uma única vez em 28 anos. Mas mesmo assim, por ordem direta do seu Giramundo, que percebeu a coisa e falou, aqui tem que interferir. Porque senão essa pessoa vai a óbito. Senão essa pessoa não consegue recuperar a energia vital dela. E foi a única vez que nós atuamos dessa forma. Então eu não vou ser aqui demagogo, dizer que a Umbanda Esotérica não utiliza. Não, utiliza sim, mas desde que necessário. E extremamente no último caso. Né? Então, fica essa dimensão. No mais é isso. Já falei demais, está todo mundo com fome. Com o lanchinho, eu já estou falando aqui que o lanche está no ponto. Eu queria só agradecer
né, a boa vontade de vocês. E me ouvir. É muito difícil, né, falar sobre essas temáticas assim, tão importantes em tão pouco tempo. Eu sei que alguns aí estavam até com sono, mas desculpa. E espero que vocês aproveitem bastante, né, o principal, que é o que está sendo oferecido hoje, que é o nosso um bom axé, ou seja, uma boa restituição de axé, né, a todos vocês. Passem com calma na encruzilhada. Passem com calma, se depressem, absorvam bastante todos aqueles elementos que estão sendo disponibilizados lá a vocês. Eu tenho certeza que vai sair daqui todo mundo contente. E posso apostar, o ano que vem talvez a grande maioria de vocês esteja aqui de novo. E vocês vão ver no transcorrer do ciclo quanto é importante essa restituição e quanto ela nos faz. É isso. Saravara, Noé, muito obrigado, meu irmão.